Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, já faz tempo que eu recebo mensagem de vocês me perguntando como eu e o Mark a gente se conheceu, né? Como é que uma brasileira e um tcheco se conheceram, moram na Inglaterra juntos. Que confusão, né? Então eu basicamente decidi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Era uma vez... Tô zoando. Em 2015, quando eu vim pra Inglaterra estudar inglês, né? Porque eu tava num processo de conseguir o meu passaporte português desde 2014. E aí, quando foi 2015, eu consegui meu passaporte português através de meus avós, que são portugueses. E aí, eu tinha decidido que eu ia estudar inglês na Inglaterra. Eu decidi vir pra Exeter, que é uma cidade no sudeste da Inglaterra. E eu vim pra cá porque tinha uma brasileira que ia me oferecer um quarto, né, na casa dela. E eu decidi vir pra cá também porque não tinha muito brasileiro, então eu ia me forçar a ter que falar inglês. E aí, vim pra cá em maio de 2015 e comecei a trabalhar, né, num restaurante. E... assim, quando eu tava trabalhando nesse restaurante, eu era da área do bar, né? Eu era bartender e nem pensava em ser garçonete ainda, achava que meu inglês não era bom, então eu ficava me escondendo atrás do bar, né? E eu fiz uma viagem de 35 dias pela Grécia e pela Turquia e quando eu voltei, tinha um careca atrás do bar trabalhando. E eu falei assim, eita porra, perdi o meu emprego, né, pra esse careca aí. Que esse careca não existia quando eu tava trabalhando antes de ir pras férias. E quando eu voltei tinha um careca. Eu falei, gente, um careca atrás do bar. Aí beleza, aí fui falar com o meu gerente, falei, olha, voltei e tal, queria saber se eu ainda tenho meu emprego, né, que tipo, eu tirei férias, tipo, eu não me demiti, eu tirei férias, voltei, queria saber se eu ainda tenho meu emprego. Aí ele tem, por quê? Eu falei, não, porque tem um careca lá atrás do bar e eu achei que ele fosse o novo funcionário do bar, né. Ele, não, o careca é o Mark, ele é o assistant manager daqui agora. Aí eu, ué, o que aconteceu com a outra assistant manager, né? Ah, não, foi demitida. Eu, caraca, cara, e agora? E foi essa assistant manager que tinha me contratado antes. Aí eu, caraca, será que eu ainda tenho um emprego mesmo? Aí o gerente falou que sim, que eu ainda tinha meu emprego, que ele não ia me demitir nem nada, que o meu emprego ainda estava disponível, mas que se eu queria mudar pro restaurante, né, pra ser garçonete. E eu falei que achava que sim, não sabia se estava preparada, porque não sabia se meu inglês ainda era... se meu inglês era suficiente. Ele falou, cara, com o seu carisma e com o inglês que você tem, você vai se dar muito bem como garçonete. Aí eu falei, então tá bom, preciso de treino. E aí quem era o meu treinador? O Mark. Aí a gente se conheceu nesse primeiro dia que a gente se viu, assim. O Mark disse que se apaixonou por mim assim que ele me viu passando e olhando pra ele com cara de emburrada. Porque, tipo, quando eu passei pelo bar, eu olhei com uma cara de bolada, assim, pro Mark. Porque eu falei, caraca, pegou o meu emprego. Mas ele falou que quando ele me viu passando, ele falou assim, caraca, quem é essa menina? E eu olhando pra ele, tipo assim, caraca, quem é esse cara que tá pegando meu emprego? E aí... depois que o gerente me falado que ele era o assistant manager e não tinha roubado meu emprego, eu fui lá me apresentar. Eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu trabalho no bar, eu sou brasileira e tal, tava de férias, mas voltei. Aí ele, meu nome é Mark e tal, eu sou da República Tcheca. Aí eu, tá bom. Mas, enfim, foi isso. E aí... a gente foi fazer o treinamento, ele foi me treinar como garçonete e a gente como garçonete nesse restaurante antigo que eu trabalhava, tinha que usar tipo um tabletzinho pra fazer os pedidos diretamente no tablet. Mas, cara, pensa num negócio que não funcionava comigo, cara. Toda vez que eu apertava um botão, eu ia pra um negócio diferente. Falei pra ele, cara, posso usar só um bloquinho, uma caneta, tipo, né, que nem uma garçonete tradicional faz? Ele, não, tem que ser pelo tablet, não sei o que, eu vou te ensinar. Calma, aí o Mark lá super paciente, me ensinando. Enfim, aí... depois disso, a gente começou a conversar bastante, e aí que tá. Quando eu conheci o Mark, eu não pensei em nada, tipo, ai, que cara legal, que não sei o quê. Eu só pensava assim, caraca, ele é europeu, ele tem passaporte europeu, e cara, minha amiga super podia casar com ele,
Porque aí a minha amiga conseguiria o passaporte europeu também e poderia morar aqui na Europa. Tipo, eu tenho uma amiga que queria muito morar aqui na Europa, eu não sabia como. Eu falei, cara... Aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei assim, cara, arranjei um europeu, ele é bonitinho e tal, é solteiro, e pô, você super podia começar a conversar com ele e tal, casa com ele e vem morar na Europa usando o passaporte dele. Aí, como se fosse fácil assim, tá? Não é tão fácil assim. E aí eu comecei a falar com o Mark, a gente teve um almoço de funcionários, que todo mundo sentou tipo num mesão e tal, e o Mark sentou do meu lado. E aí ele começou a conversar comigo, você é da onde? Do Brasil e tal, perguntando aquelas perguntas que todo mundo pergunta quando conhece um brasileiro, né? E aí, futebol e samba. E aí, eu conversando com ele, aí eu meio que cortei o assunto com ele e falei assim, você é solteiro, né? O que você acha de namorar uma amiga minha? Gente, eu juro pra vocês, foi assim. Aí o Marco olhou pra mim e falou assim, oi? Aí então, eu tenho essa amiga aqui, aí abri meu Facebook e mostrei, eu tenho essa minha amiga aqui, ó. Aí fui passando as fotos da minha amiga. O que você acha? Você acha que ela é bonita? Porque ela é muito legal, tipo, ela é minha melhor amiga e ela super quer morar aqui na Europa, mas ela precisa de passaporte. E eu tava pensando que vocês podiam namorar, depois casar, quem sabe ter filhos pra ela vir aqui morar, pra ela vir morar na Europa. Tipo, o Mark ficou olhando pra minha cara assim, tipo... Oi? Ele nem sabia que essa parada de, tipo, que existe esse interesse em pessoas que não têm passaporte europeu, né? Tipo, se relacionarem para ter o passaporte. Aí tá zoando que você não sabe. Quanto é que você quer, então, pra vender o seu passaporte? E ele, tipo, quê? Tipo, a garota maluca, tipo, conheceu ela há 3 dias e ela tá querendo, tipo, comprar o meu passaporte, sabe? E aí a gente começou a conversar, e a gente deu risada e tal, e a gente virou amigos. E como ele tinha acabado de chegar na cidade, ele tinha se mudado não fazia nem um mês, e eu tinha voltado de férias, e também não conhecia muito a nossa cidade, a gente decidiu começar a conhecer a cidade juntos. Então a gente ia, nos nossos dias de folga, a gente tirava folga juntos, ia conhecer a cidade, ia fazer um bate-volta pra outras cidades. E começou assim, a gente começou, tipo... a ser, tipo, muito amigos mesmo. A gente percebeu que a gente tinha histórias de vidas muito parecidas. Eu perdi a minha mãe com 14 anos e o Mark perdeu o pai dele muito novo também. Então eu, perdi a minha mãe, ele perdeu o pai dele, então meio que a gente cresceu só com um dos nossos pais, ele com a mãe e eu com meu pai. O Mark tem um irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos mais novos. E o Mark saiu de casa muito cedo, com 16 anos ele já tinha saído de casa pra ir morar na Alemanha e trabalhar como chefe de cozinha na Alemanha pra fazer dinheiro pra ajudar em casa. E eu já tinha saído de casa pra fazer meu primeiro intercâmbio com 20 anos. Então as nossas histórias meio que eram parecidas, assim. Então eu já tinha morado nos Estados Unidos pra fazer intercâmbio, já tinha morado em Portugal pra fazer intercâmbio e tava na Inglaterra, a princípio, pra fazer um intercâmbio só de 10 meses e aprender inglês. E o Mark já tinha morado 1 ano na Alemanha, já tinha morado 7 anos na Irlanda e tinha acabado de se mudar pra Exeter. Ele já estava morando na Inglaterra fazia já 8 meses, ele morava em Bristol e foi promovido a Assistant Manager em Exeter, por isso que ele se mudou. E é muito engraçado porque o Mark falou assim, cara, quando me ofereceram a promoção em Exeter, eu falei, cara, acho que eu não vou não tem nada nessa cidade, sabe? E aí o primo dele meio que convenceu ele, o primo do Mark é o head chef da cozinha desse restaurante, convenceu ele e falou, cara, eu tô indo, vem comigo e tal, a gente vai trabalhar no mesmo restaurante. E o Mark veio mesmo não querendo vir. E aí ele falou assim, cara, eu precisava muito vir pra Exeter e agora eu sei por quê. Era pra te conhecer. Bonitinho, né? E aí foi assim, tipo, a gente se conheceu trabalhando no mesmo restaurante, o Mark era meu chefe, né? Mas não se enganem, não é porque o Mark era meu chefe que ele me dava vida boa, não, até porque a gente evitava o máximo problemas no restaurante. Então, assim, vamos dizer, tem 5 sessões pras garçonetes, o Mark me dava pior. Porque se ele me desse a melhor, outras garçonetes iam reclamar, dizendo que ele tava preferindo me dar a melhor sessão do que pra elas. Então, assim, se tivesse que mandar alguém mais cedo pra casa, né, ele mandava outras garçonetes e me deixava trabalhando até tarde, porque se as outras garçonetes estivessem fechando, elas iam reclamar. Então,
No final das contas, se tivesse que limpar banheiro, ele me mandava em vez de mandar as outras garçonetes, porque se mandassem as outras garçonetes, elas iam reclamar. No final das contas, a gente fazia tudo pra não irritar as outras garçonetes, para as pessoas tirarem o foco da gente mesmo, até porque a gente estava escondendo a nossa relação por um bom tempo, porque a gente não queria que as pessoas justamente usassem isso contra a gente. Então a gente ficou 3 meses namorando escondido, assim, sem falar pra ninguém, e aí no finalzinho, assim, do meu intercâmbio, que eu ia voltar pro Brasil, foi quando eu falei pras pessoas, a gente tá namorando. E aí eu voltei pro Brasil. Fiquei no Brasil por 7 meses, que eu ia trabalhar nas Olimpíadas de 2016. E foi quando eu botei todas as minhas coisas que faltavam, né? Eu tinha deixado as coisas que eu tinha trazido em 2015, eu deixei na casa do Mark. E em 2016 eu vim de Malicuia pra Inglaterra. E aí desde 2016 eu moro aqui fixo, aqui na Inglaterra. Então foi isso, assim, foi um relacionamento que começou através de uma amizade e que já vai fazer 4 anos que a gente tá junto. Mark me pediu noivado no dia 1º de janeiro de 2019, em Copacabana, depois que começaram os fogos, e foi a coisa mais linda do mundo. A gente já mora junto a gente tá junto há 3 anos e 5 meses. A gente já mora junto há 3 anos e 4 meses. É bem rápido. As coisas, quando você mora sozinho no exterior, as coisas ficam muito intensas. Os relacionamentos que você tem também são muito intensos. Então, a gente começou a namorar e aí 1 mês depois eu já tava morando com o Mark, porque a ideia era eu economizar dinheiro. Então, em vez de eu pagar um aluguel sozinha na casa daquela brasileira, eu decidi mudar com o Mark e não pagar aluguel nenhum. Porque o Mark ganhava 1/4 do restaurante, porque ele era assistant manager, então ele ganhava o quarto de graça. Então decidi morar com ele nesse quarto, com mais outras 5 pessoas, pra economizar. E aí, não eram 5 pessoas no mesmo quarto, não, era o Mark tinha o quarto dele, e aí tinha 2 pessoas que moravam no outro quarto, 2 pessoas que moravam num outro quarto. Então no total eram 6 pessoas contando comigo, né, na casa. E aí foi assim, aí desde então a gente nunca mais se separou. A não ser quando eu viajo sozinha e ele fica. Mas é isso. Eu e o Mark, a gente tem culturas diferentes, né? Eu sou carioca, nascida e criada no Rio, né? Mark é tcheco, ele não é de Praga, ele é de Ostrava, uma cidade industrial e tal. E a gente mora na Inglaterra, então a gente tem que juntar 3 culturas do nosso relacionamento, né? A cultura brasileira, a cultura tcheca e a cultura do país que a gente mora, que é a cultura inglesa. Então é muito misturada e é muito engraçado quando eu tenho que conversar com a família do Mark, porque eles não falam inglês e eu não falo tcheco, a não ser algumas palavras, mas a gente se comunica ou por mímica ou pelo Google Tradutor. Assim como o Mark se comunica com a minha família, o meu irmão fala inglês e o Mark tá aprendendo português, já fala até bastante coisa em português, e aí ele consegue conversar um pouco com o meu pai, com a minha irmã ele conversa no Google Tradutor, e com a minha avó também no Google Tradutor, ou tentando falar algumas palavras-chave. Mas quando a família do Mark conversa com a minha família, é tudo por mímica mesmo, e risada e abraços, é mais ou menos assim. E é isso, o Mark é um europeu completamente diferente dos europeus que a gente tem em mente. O Mark é uma pessoa muito aberta, é comunicativo, ele é engraçado, ele faz muita piada. Enfim, ele é um europeu completamente diferente, toma bastante banho. Pra quem acha que os europeus são assim, né, não tomam tantos banhos, o Mark é a pessoa mais limpa que eu conheço na minha vida. Sério, o Mark é a pessoa muito limpa. Toma banho, usa cremes naquela careca, na mão. Enfim, é isso, assim, a gente se dá muito bem. A gente é um casal que, apesar de ter culturas diferentes, a gente se respeita muito as necessidades um do outro, né? Então, assim, eu gosto muito de viajar, o Mark não gosta tanto. Mas isso não impede que eu viaje sozinha e ele, né, fique fazendo as coisas que ele gosta de fazer. Então é isso, ficou um vídeo longo, eu super achei que fosse ser um vídeo curtinho, mas eu espero que vocês gostem da nossa história. E se vocês também têm alguma história louca de amor, deixa aqui nos comentários, porque eu vou amar
ler essas histórias. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, é só clicar nessa bolinha que tem a minha carinha pra você se inscrever no canal. Aí você ativa as notificações num sininho que tem por aqui. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse vídeo aqui também. Então é isso, a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.